Olá! Hoje vamos mergulhar numa fonte que, olha, chacoalhou muita gente. São trechos do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson. E a promessa é bem contraintuitiva, né? A de que essa nossa busca sem fim por felicidade e sucesso pode ser justamente o que nos deixa mais infelizes. Exatamente. E a nossa análise aqui vai focar em como o autor vira de ponta cabeça a cultura de autoajuda tradicional. Aquela do pense positivo a todo custo, sabe? A proposta não é, eliminar problemas, o que, vamos combinar, é impossível, mas sim encontrar problemas melhores para ter na vida. Nossa missão aqui é desvendar essa filosofia e ver o que ela tem de útil para a gente. Ok, vamos desvendar isso. E para começar, a fonte já joga na nossa cara uma figura que ninguém esperaria num livro sobre bem-estar. O escritor Charles Bukowski. A descrição dele é brutal, né? Alcoólatra, mulherengo, jogador compulsivo. Um sujeito que passou a vida sendo rejeitado por editoras, trabalhando em empregos, bem medíocres, até que, já com 50 anos, um editor aposta nele e pronto, ele vira um sucesso. Parece a história clássica do nunca desista dos seus sonhos. Só que aí vem a primeira grande virada do livro. O epitáfio na lápide do Bukowski, que ele mesmo escolheu, diz: nem tente. Nem entende. Exato. E a análise é que o sucesso dele não veio porque ele tentou ser um vencedor. Veio porque ele sabia que era um fracassado, aceitava isso e não tinha o menor medo de escrever sobre isso. Ele se sentia confortável na própria pele, com todas as falhas. Foi essa honestidade crua, essa falta de tentativa de ser algo que ele não era, que fez as pessoas se conectarem com ele. Espera aí, mas nem tente, isso soa como o pior conselho de todos os tempos. Especialmente vindo de alguém que no fim teve sucesso. Como que isso faz algum sentido prático? Parece, uma receita para o conformismo. E essa é a provocação. Não é sobre não fazer nada. É sobre parar de tentar ser algo que você não é. Bukowski não tentou ser um autor best-seller. Ele simplesmente foi ele mesmo, escrevendo sobre a realidade dele. A crítica do livro é que a nossa cultura faz o oposto, nos bombardeia com imagens de perfeição inatingível, né? Nas redes sociais, na publicidade, tem que ser mais feliz, mais rico, mais bonito. E essa pressão para tentar ser mais cria um efeito colateral terrível. Ah, sim. O tal do círculo vicioso infernal. Acho que todo mundo já caiu nesse looping. É aquela vozinha na cabeça que não só diz que você tá mal, mas que você é um fracasso por estar se sentindo mal. Precisamente. Você fica ansioso e, em seguida, começa a se sentir ansioso por estar ansioso. Ou fica com raiva de algo e depois fica com raiva de si mesmo por ter ficado com raiva. É um ciclo de autojulgamento que se retroalimenta, e o livro argumenta que a tecnologia, essa exposição constante a vidas perfeitas, amplificou isso a um nível ensurdecedor. A única saída, segundo o autor, é dar de ombros para o primeiro sentimento. É aceitar. Ok, estou ansioso. E daí? Faz parte. Essa aceitação quebra o segundo ciclo, o da culpa. É ligar o foda-se para a necessidade de se sentir bem o tempo todo. Entendi a lógica de quebrar o ciclo, mas o termo ligar o foda-se ainda soa meio agressivo, quase niilista. Dá a impressão de que a solução é se tornar uma pessoa apática, indiferente a tudo e a todos. Esse é o principal equívoco que a análise tenta desfazer. Não se trata de indiferença. Pelo contrário, é sobre direcionar a sua capacidade de se importar. O autor diz que, como nosso tempo e energia são finitos, a gente tem um número limitado de foda-ses para dar na vida. A questão é, para onde eles estão indo? Você vai gastar sua energia se irritando com alguém que te fechou no trânsito? Ou com a opinião de um desconhecido na internet? Ou vai guardar essa energia para as coisas que realmente constroem a sua vida? Faz sentido. É como aquele exemplo da senhora no supermercado que faz um escândalo por causa de 30 centavos. Essa imagem ficou na minha cabeça. O problema dela não são os 30 centavos, certo? Exatamente. O problema é que provavelmente ela não tem nada mais significativo acontecendo na vida para se preocupar. Então, os 30 centavos viram o grande drama do dia dela. A sutileza número 1 é essa.
Ligar o foda-se não é ser invulnerável. É se sentir confortável sendo diferente, sendo vulnerável. É escolher se importar tanto com algo, um valor, uma causa, sua família, que você está disposto a enfrentar a dor, o fracasso e o julgamento por isso. É o oposto da apatia, é um comprometimento radical com o que é importante. Certo. Então, amadurecer seria aprender a gerenciar esses foda-ses, né? Focando no que importa. Mas mesmo que a gente foque nas coisas certas, o objetivo final ainda é alcançar a felicidade, imagino. Só que aí o livro vem com outra bomba e diz que a felicidade é um problema. Isso é bem difícil de engolir. É um dos pontos mais contraintuitivos, sem dúvida. Para explicar, a fonte usa a história do príncipe Siddhartha, que viria a se tornar o Buda. Ele foi criado num palácio cercado de luxo, protegido de toda forma de sofrimento. E mesmo assim sentiu um vazio imenso. Então ele foge e vai para o outro extremo. Vive como um mendigo, passando fome, buscando sofrimento como forma de iluminação. E também não encontra paz. E a conclusão dele foi? Que a vida, na sua essência, é sofrimento. Não de um jeito pessimista, mas de um jeito realista, tá? Ricos sofrem com a pressão da riqueza. Pobres sofrem com a falta dela. Pessoas sem família sofrem de solidão. Pessoas com família sofrem com os problemas familiares. O sofrimento é a constante universal. A felicidade, portanto, não pode ser a ausência de problemas, porque isso seria a ausência de vida. E para entregar essa pílula difícil de engolir, o autor cria aquela figura impagável, o panda da desilusão. Um super-herói que ninguém quer por perto, mas que todo mundo precisa. Exato. O panda aparece para te dar um tapa de realidade e dizer: olha, resolver um problema de saúde te dá o problema de ter que manter a dieta. Comprar a casa dos sonhos te dá o problema de ter que pagar o financiamento e consertar o encanamento. A vida é uma sucessão infinita de problemas. A chave não é desejar uma vida sem problemas, mas sim desejar uma vida cheia de bons problemas. Problemas que você goste de resolver. Isso me faz pensar em quantas pessoas, e eu me incluo nisso, sonham com o resultado, mas odeiam o processo. O autor mesmo admite isso com aquele sonho dele de ser um astro do rock. Ele queria a fama, os aplausos, mas não queria as horas de ensaio, carregar equipamento, negociar cachê. E essa é a definição de felicidade que o livro propõe. A felicidade é o processo de resolver problemas que você escolheu. A alegria não está no topo da montanha, está na escalada. Se você quer um corpo sarado, tem que se apaixonar pelo processo de ir à academia e sentir os músculos doendo. Se quer ser um grande empreendedor, tem que se apaixonar pelo estresse, pela incerteza, pelas longas horas de trabalho. Querer a recompensa sem a luta é uma fantasia que só gera frustração. Falando em fantasia e frustração, isso me leva à história do Jimmy. Aquele personagem que é a pura autoconfiança, que vive falando de ideias geniais e projetos mirabolantes, mas que na prática nunca realiza nada. Ele é o produto daquela cultura de que sentir-se bem é o mais importante de tudo. Exatamente. O Jimmy é o resultado tóxico do movimento de autoestima que pregava que, para ter sucesso, você primeiro precisava se sentir incrível. A crítica do livro é que isso inverte a lógica. Sentir-se bem sem uma razão concreta para isso não cria pessoas bem-sucedidas. Cria pessoas iludidas, como o Jimmy, que evitam a realidade para proteger um ego frágil. A verdadeira autoestima, segundo a análise, não vem de focar nos seus pontos positivos, mas de se sentir em paz com seus pontos negativos. É saber lidar com suas falhas. Isso me leva a uma questão. O livro diz que a cultura do todos podem ser extraordinários é uma armadilha e que a maioria de nós é medíocre na maior parte do tempo. Eu entendo a ideia de tirar a pressão, mas não há um risco de que essa aceitação da mediocridade se torne uma desculpa para complacência? Para não se esforçar? Essa é a pergunta-chave, e a fonte responde com um contraste brilhante entre dois músicos. O primeiro é o Dave Mustaine. Ele foi expulso da banda Metallica bem no início, antes do estrelato. Sei. Em resposta, ele montou Megadeth, outra banda de metal gigantesca, que vendeu mais de 25 milhões de álbuns. Um sucesso absurdo, por qualquer padrão. Mas ele não se via assim, né? De jeito nenhum. Em uma entrevista anos depois, ele chorou e se descreveu como um fracassado. Por quê? Porque a métrica de sucesso que ele escolheu para a vida dele era ser maior que o Metallica. E como o Metallica vendeu, sei lá, mais de 180 milhões de álbuns,
Na régua dele, ele sempre seria inferior. Ele estava acorrentado a um valor que estava fora do seu controle e que o condenava à infelicidade, mesmo com todo o sucesso. Nossa! E qual é o contraponto? É o Pete Best, o primeiro baterista dos Beatles. Ele foi expulso da banda literalmente às vésperas de eles se tornarem o maior fenômeno musical da história. É difícil imaginar um azar maior. Coitado. Ele obviamente passou por uma depressão profunda, mas décadas depois ele disse numa entrevista que era mais feliz do que teria sido com os Beatles. A expulsão o levou a conhecer sua esposa, a ter filhos, a construir uma vida familiar estável que ele valorizava acima de tudo. Ah, então o que diferencia os dois não é o que aconteceu com eles, mas os valores que eles escolheram para medir as próprias vidas. É isso. Perfeito. A qualidade da nossa vida não é determinada pela ausência de problemas, mas pela qualidade dos problemas que a gente escolhe ter. E a qualidade dos nossos problemas é determinada pelos nossos valores. Mustaine escolheu um valor ruim, que era ser melhor que os outros. E isso lhe deu um problema ruim, uma sensação perpétua de fracasso. O Best, depois da crise, escolheu um valor bom, uma família amorosa e estável, e isso lhe deu problemas bons, os desafios normais de um casamento, de criar filhos. A lição é escolher valores que sejam realistas, construtivos e, crucialmente, que estejam sob nosso controle. Ok, então a gente precisa escolher nossos valores, nossas batalhas, mas e quando a vida simplesmente acontece? Sabe? Quando coisas ruins acontecem e a culpa não é nossa. A gente é assaltada, sofre um acidente, nasce numa situação difícil. Como a gente lida com isso sem cair num papel de vítima? Essa é a transição para o pilar final da filosofia do livro, a responsabilidade. A fonte conta a história de William James, o pai da psicologia americana. Ele era um homem atormentado por doenças, fracassos, a ponto de contemplar o suicídio. Em desespero, ele fez um pacto consigo mesmo. Por um ano, ele agiria como se fosse 100% responsável por tudo em sua vida, não importando as circunstâncias externas. Ele mesmo disse que essa decisão foi o seu renascimento. Mas como a gente pode ser responsável por algo que não foi nossa culpa? Isso parece injusto. O livro faz uma distinção que é crucial. Uma coisa é culpa, outra é responsabilidade. Culpa tem a ver com o passado. Responsabilidade tem a ver com o presente. Você pode não ter culpa de ter sido assaltado, mas é sua responsabilidade decidir como vai reagir a isso a partir de agora. Vai deixar o medo te paralisar ou vai buscar ajuda e seguir em frente. É uma inversão daquela frase famosa do Homem-Aranha. Em vez de ir com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, a proposta é com grandes responsabilidades, vem grandes poderes. Assumir a responsabilidade nos dá o poder. O poder de controlar nossas respostas e, portanto, o rumo da nossa vida. A fonte cita o exemplo extremo de Malala Yousafzai, a garota que levou um tiro do Talibã por querer estudar. Ela não teve culpa nenhuma, mas ela assumiu a responsabilidade pela situação e a transformou numa plataforma global pela educação feminina. A dor era inevitável, mas o significado que ela deu àquela dor foi uma escolha dela. É a velha analogia do pôquer, então. A vida nos dá as cartas e não temos controle sobre isso. Alguns recebem uma mão muito melhor que outros, mas o jogo é definido pelas escolhas que a gente faz com as cartas que recebeu. Assumir a responsabilidade é decidir jogar a sua mão da melhor forma possível, em vez de passar o jogo inteiro reclamando do baralho. Fazendo uma síntese final, a mensagem que a fonte nos traz não é sobre apatia, é o exato oposto. É sobre o engajamento profundo e seletivo. É sobre escolher se importar com as coisas certas, baseadas em valores sólidos que nós definimos. É sobre aceitar a inevitabilidade dos problemas e do sofrimento, não para se resignar, mas para encontrar significado e alegria no processo de enfrentá-los. É uma filosofia de ação, não de passividade. E para encerrar, a análise nos deixa com uma reflexão final, provocada pela consciência da nossa própria mortalidade. A morte é o que dá valor a tudo. Ela nos força a confrontar a questão mais importante: qual será o seu legado? Se a consciência de que vamos morrer elimina todos os valores superficiais e frágeis, o que resta?
O que, no fim das contas, realmente importa para deixar como marca no mundo. Fica aí a pergunta para quem nos ouve. Gostou desse episódio? Se inscreva no canal Glosando para ouvir mais.